Meu nome é Linda Yasmin, sou de Porto Velho, Rondônia, e a minha história começou quando eu tinha 4 meses de idade. Meu pai faleceu e a minha mãe não tinha condições de me criar e eu fui morar com alguns parentes. Nessa situação, eles cultuavam alguns santos e faziam oferendas. Eles bebiam e havia muita briga dentro de casa, moralmente, né? Além disso, eles eram viciados em remédio e alguns manifestavam dentro de casa. E nessa situação, alguns finais de semana do mês, eu ia para a casa da minha mãe. E foi aí que também eu comecei a ser abusada por um homem dos 5 aos 8 anos de idade. E com essa situação, eu comecei a ser uma criança muito retraída. Eu convivia com outras crianças, mas eles tinham uma vida feliz, digamos, e eu era sempre aquela criança que ficava de canto, sempre aquela criança que ficava chorando. Eu lembro que eu só fazia o básico, eu só dormia e ia para a escola, só isso. Com isso, eu comecei a contrair muita mágoa. Eu tinha um cantinho na casa desse familiar que eu sempre ia para lá e passava chorando. E a pessoa não podia me falar um ai que eu ia para lá. Que qualquer palavra que fosse até um simples carão que uma criança leva, eu ia para o canto e chorava. E eu comecei a guardar aquela mágoa, aquela angústia dentro de mim. Eu fui morar com a minha mãe e ela já era da igreja. E mesmo assim eu não peguei firme. Eu não conseguia me entregar por causa da mágoa, da angústia, de tudo que eu tinha passado lá atrás. Com isso eu me casei e eu coloquei todo o amor que eu não senti na infância, eu achei que essa pessoa poderia me dar. E aí eu comecei a, a fazer dele o meu Deus, praticamente. Foi quando eu fiquei grávida e eu vi que eu sabia da verdade, sabia de tudo que... Porque desde os 13 anos eu vinha indo para a igreja, vinha ouvindo a palavra, mas não guardava no meu coração, não praticava. Era tanto que eu chegava na frente do altar e chorava, falando para Deus me perdoar por ter mágoa. Mas eu não conseguia, eu não fazia a minha parte, eu não ia lá e perdoava. Foi quando eu parei assim numa reunião e falei bem assim: meu Deus, eu sei de toda a verdade. Eu tô aqui na tua casa, mas se eu morrer agora, eu vou pro inferno. Porque apesar de aparentemente não ter feito mal a ninguém, as pessoas me fizeram mal, mas eu cultivava uma raiva, um rancor, um ódio dessas pessoas. Foi quando eu comecei a praticar a verdade, praticar a palavra. Teve um dia que, numa quarta-feira, há praticamente um ano atrás, eu levantei naquele dia, durante a madrugada, para falar a verdade, eu levantei e eu falei bem assim: meu Deus, eu não aguento mais, eu preciso do Senhor. Tantas pessoas, eu já sou da igreja há tanto tempo, tantas pessoas falam que o Senhor é tão grande, que o Senhor é tão poderoso, e por que não acontece na minha vida? Eu lembro que eu levantei naquele dia e eu falei assim: hoje eu vou te dar tudo que eu não dei desde os meus 13 anos para o Senhor, eu vou dar. E eu lembro que eu peguei a minha melhor roupa, eu limpei a casa umas 5, 6 vezes no dia para estar tudo perfeito. E eu fui para a igreja. Na igreja, quando eu cheguei, eu lembro que o pastor estava no altar e eu não ouvia nada. A palavra que o pastor deu naquele dia eu não lembro, porque eu falei para Deus: meu Deus, eu já ouvi tanta palavra que era para mim me entregar, que era para mim me renovar, que era para mim fazer tudo certo, e eu não pratiquei até agora, mas agora eu quero. E eu não lembro
a palavra que o pastor deu, eu não lembro das músicas que foram cantadas, eu não lembro de nada daquilo. A única coisa que eu queria era chegar na frente daquele altar e me entregar. Era tanta sede, era tanta vontade que eu não lembro de nada. Eu já estava tão cansada de me reprimir, de guardar aquilo tudo dentro de mim e não conseguir colocar para fora. Ali eu coloquei tudo para fora. Eu coloquei toda aquela angústia, todo o peso, toda a mágoa, eu coloquei para fora. Quando acabou a busca, que o pastor falou bem assim: desça sobre vós o Espírito Santo. Ali eu fui batizada. Todo o amor que eu não senti pelos meus pais, pelos meus familiares, ali Deus me deu. Eu digo que não foi um novo capítulo que começou na minha vida. Foi um novo livro. Ali já não importava mais o que eu tinha passado. É tanto que a gente chora lembrando de uma história, mas para mim não sou mais eu. Não fui eu mais que passei por aquilo. Ali tudo mudou, já eu colocava todo o amor em cima de uma pessoa. Ali eu revesti aquele amor e coloquei em Deus. Foi tudo novo, foi maravilhoso. Quando eu vejo testemunhos e pessoas contando como é o batismo do Espírito Santo e fala que não tem como explicar, é justamente isso, não tem como explicar. Ali Deus te abraça e faz simplesmente tudo novo. Ali eu nasci de novo. Depois do Espírito Santo, tudo fez novo. Primeiramente, eu me tornei uma nova pessoa. Tudo aquilo que me fazia mal foi colocado de lado e a plenitude é de Deus. Eu consegui me reconciliar com as pessoas que me fizeram mal. Meu casamento foi renovado. Minha vida financeira foi renovada. E principalmente espiritual, né? Que é a base de tudo, foi renovado. E agora eu sirvo a Deus no corpo da igreja, através da evangelização, cuidando das crianças também da igreja, através da IBI. E o maior prazer da minha vida é estar ali, dando para as crianças, principalmente, tudo aquilo que eu não recebi na infância,